Pessoal, essa está sendo uma campanha de estudo um pouquinho mais extensa, por quê? Porque às vezes aparece alguma data comemorativa, às vezes aparece uma oportunidade para alguém pregar, entendeu? Mas o que importa é que a gente esteja firme em campanha. Por quê? Às vezes nós apresentamos propósitos diante de Deus, apresentamos situações diante de Deus, e que a gente receba sempre a bênção da palavra de Deus. A bênção de Deus que é que enriquece e não traz consigo dores. E quando a gente se torna a bênção de Deus, a bênção por si só já corre atrás da gente. Já corre atrás da gente, a bênção por si só. Por quê? Porque a gente procura o abençoador. E a gente continuando esse tema de Jesus por todos os lados, eu tenho trabalhado as características de Jesus, daquilo que ele mostra na Bíblia, para a gente imitar. Quando a gente imita a palavra de Deus, a gente imita Jesus, gente, não é demagogia, a bênção de Deus não nos alcança. Ela nos alcança, todo mundo tem testemunho nisso. Eu acredito que muitas vezes a gente não alcança mais daquilo além que a gente deveria alcançar, por quê? Porque a nossa mente é limitada. A nossa mente muitas vezes se limita nessa terra. Às vezes, Deus tem o maior para a gente está pensando nas coisas médias. A gente está pensando em Deus tem coisas enormes para as nossas vidas, e a gente está pensando em coisa mediana. Eu estou sendo muito tocado para a próxima campanha, mas eu vou segurar. Mas eu vou dar um toquinho da próxima campanha de Fé para a Prosperidade. Eu vi alguém criticar esses dias, num programa que eu gosto, da FTV, eu gosto do programa, mas a pessoa falou, mas é a teologia da prosperidade, né? A pessoa falou, olha, se Deus me fez para ser rico, eu não sei, mas Ele não me fez para ser pobre. Isso é teologia da prosperidade, a pessoa dizendo, com um tom de crítica. Só que daí eu penso, gente, quem fica feliz aqui em ter conta atrasada? Tirando um ou outro que eu conheço, mas quem fica feliz de ver tá com a conta atrasada? Quem fica feliz de ter gente sendo cobrada? Ninguém. Quem fica feliz de abrir a geladeira, às vezes com a criança chorando dentro de casa, e olhar ali, não ter assim algo para suprir a criança, às vezes até você. Gente, então assim, eu tenho que discordar desse pregador. Esse pregador é um amigo meu que fala lá, amigo pessoal até. Tenho o zap dele e tudo. E eu acredito e tenho certeza, talvez, realmente, ele pode não ser aquela pessoa rica. Mas também Deus não fez a gente para escassez, Deus não fez a gente para pobreza, Deus não fez a gente para doença. Quem que fica feliz com doença, gente? Poxa, então assim, é uma questão assim, não precisa nem muito ir na Bíblia, é só pensar. E outras promessas da Bíblia, ela diz que o Senhor, pelas pisaduras do Cordeiro, nós somos sarados. Amém. Gente, quem fica feliz com o pecado só se for um devasso. Ninguém, a gente não foi feito para pecar. A gente não foi feito para muita coisa, que muitas vezes acontece, alguma intempérie da vida, a gente fica chateado. Eu não fui feito para ter o vidro do carro quebrado. Fiquei muito chateado naquele dia. A gente não foi feito para isso, realmente. A gente foi feito para viver de glória em glória, vitória em vitória. Para isso que a gente foi feito. Então, assim, o pregador é meu amigo, mas eu tenho que discordar dele, né? Só dando, assim, uma reflexão daquilo que Deus ele fez a gente para ser. E a gente, como filho de Deus, está tomando posse. É como se eu abri uma última reunião. Satanás, quando o homem pecou, ele entregou a terra para Satanás como poceiro. O que a gente precisa fazer? Expulsar o poceiro da terra. O Senhor me toca a gente fazer uma confissão aqui. Repete comigo. A terra prometida que Deus tem para mim. É minha. Não pertence ao diabo. Pertence a mim. Porque foi Deus quem me deu. Em nome de Jesus. Aleluia. Por causa dessa confissão, aquilo que a gente ligou na terra foi ligado no céu. Vamos à palavra de Deus. Abre lá em João 8:2. São João, faça Julinho.
João 8. Oi? Isso. Passagem muito conhecida dos crentes. Jesus. Verso 2 até o verso 11. Nos diz o seguinte: de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Isso diziam ele, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro em que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse texto. Muito obrigado, Senhor, pela transformação que esta palavra vai nos trazer. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus e receber, Senhor, de Ti cada vez mais revelação, entendimento e vitória contra o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, conforme diz a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Repete comigo: essa é a vitória, que vence o mundo. A minha fé. A minha fé. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a história ela já é bem conhecida. Eu não vou me estender. O próprio texto em si é autoexplicativo. Nós temos uma ceia. O que dizia a lei de Moisés, ali no Levítico 10, no Levítico capítulo 20, verso 10, diz o seguinte: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Naquela época de Jesus, um adúltero ou uma adúltera era digno de ser apedrejado até a morte, era para morrer. E o texto eles falam que eles estavam lá tentando Jesus a fim de acusar ele de algo. Poxa, aquele que praticava misericórdia, vamos ver aqui então se ele vai negar a lei de Moisés, a lei de Deus. Aqueles homens estavam no direito deles mesmos, nós temos que apedrejar a mulher. Só que tinha um porém, só tinha mulher ali. Cadê o homem? Ninguém adultera sozinho. Cadê o homem que estava ali? Então só a mulher que foi pega em adultério? O homem correu, sebo nas canelas? Quantas vezes a gente vê homem aí correndo, deixando as mulheres grávidas e correndo, fugindo? Sebo nas canelas. Mas acontece que o texto não fala de onde estava o outro, o adúltero. Mas conforme a lei, aqueles que fossem pegos adultérios deveriam morrer apedrejados. E levaram aquela mulher até Jesus. E eles ficaram ali tentando Jesus. E Jesus escrevendo ali na areia. Escrevendo lá com o seu dedo. O que eu acho maravilhoso em Cristo, com essa passagem, é que eles ainda ficaram insistindo. Mestre, eles ficavam aqui, no verso 4, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Poxa, vocês sabem. Vocês sabem o que tem que fazer pela lei, né? Ainda vai perguntar. Sabe aquele negócio quando as pessoas vêm te perguntar
A pessoa sabe o que é pecado e sabe o que não é pecado, mas a pessoa vem perguntar para você do mesmo jeito. A pessoa sabe o que é errado e o que não é, mas pergunta. Por quê? Porque ela quer que alguém valide a ação dela. É a mesma coisa que um jovem chegar, é o que eu vejo mais jovem perguntando na igreja. Posso me relacionar sexualmente antes do casamento? Ele faz uma pergunta, o que ele sabe já, a resposta. E aí tem que voltar para ele, o que você sabe dessa resposta? Você é inocente? Você não é? Então parece que às vezes as pessoas, elas sabem o que é o correto, sabem o que é o agir com a misericórdia. Talvez não seja só, isso aqui são especulações, talvez não seja só para ter algo do que acusar Jesus, mas porque não tinha um homem ali também. Ou seja, já agiria de uma forma injusta. Eu apedrejo uma pessoa, mas a outra não. Eu estou falando de lei, viu gente? Lei mosaica. Quer dizer que se eles apedrejassem uma mulher que foi pega em adultério, mas o homem não, porque o texto diz o adúltero e a adúltera, eles estariam ainda assim na aplicabilidade da lei agindo com injustiça. Porque a lei fala que é os dois. E Jesus escrevendo ali. Vocês sabiam que Jesus estava escrevendo com o dedo dele na areia, né? A palavra de Deus diz que a lei foi escrita com o dedo de Deus. E Jesus estava lá com o dedo dele na areia escrevendo. E a palavra de Deus diz que novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele estava fazendo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como vos amei. Lá em João 13:34 está lá. Deus escreveu na tábua da lei com o seu dedo. Jesus estava escrevendo com o seu dedo sobre a terra numa situação em que ele exerce a misericórdia. Enquanto a religião queria punir aquela mulher, a lei queria punir aquela mulher, a gente vê o verso 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Aqui o texto fala da insistência deles com Jesus. Fala da insistência. Pensa bem, eles estavam insistindo. E quantas vezes a religião não quer insistir em cuidar da vida do outro? Quantas vezes a religiosidade não quer insistir em olhar mais para o outro? Aliás, o religioso, ele olha mais para o outro, mas não olha para si. E Jesus, ele quer tratar com cada um no seu particular. Sabe? É como Pedro, que tinha um costume religioso, quando Jesus falou que um de vós iria me trair, ainda Pedro manda perguntar. Em vez de Pedro se achegar a Jesus, Pedro se achega a João e pergunta: pergunta para o mestre aí quem é que vai trair. A religião, ela faz com que você queira que o outro intermedie por você. A religião, ela quer, muitas vezes, cuidar da vida do outro, controlar a vida do outro e não deixar Deus controlar. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus controlar. Isso não significa que a gente não deve explicar a sã doutrina para as pessoas. Muito pelo contrário. Isso significa que a gente não tem que ter contato, assim, um cuidado opressivo na vida do outro. E eles estavam insistindo com Jesus. E aí o que você disse? É como Pedro, no último capítulo de João, após Jesus ele ter falado para Pedro: tu me amas, Pedro, tu me amas. E Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí João estava andando junto, Pedro, e esse aí? Aí Jesus falou: Pedro, o que eu tenho para tratar com ele, eu trato com ele. Eu estou tratando com você agora. E muitas vezes a religião, ou os religiosos, eles querem agir, eles já vêm com o julgamento pronto, já vêm com as pedras prontas. Não quer saber o que aconteceu, já quer com a pedra pronta, e estava insistindo ali em Jesus.
E aí, mestre, você, o que você diz? Sabe, às vezes eu posso de repente olhar a pessoa numa situação que é atípica dela e eu já fazer um pré-julgamento dela. Ih, tá lá, fulano de tal tem pecado. Ih, já era fulano de tal. Ih, fulano de tal tá ali, ó, tá andando com aquela pessoa. Não está sabendo se a pessoa está evangelizando, não está sabendo se a pessoa trabalha com ela, não está sabendo nada disso. Não está sabendo nada disso, mas está lá fazendo julgamento. Está lá, querendo já apedrejar a pessoa. Só que Jesus estava escrevendo com o dedo dele ali na areia. Sabe o que significa? Jesus ele não se importa se você não tem mérito, quer querer ter mérito com ele. Sabe por quê? O que a gente faz de cumprimento da lei de Deus na vida da gente não é nada mais, nada menos que fazer bem para nós. Porque o mérito é de Jesus. O mérito é de Jesus. Lembra do jovem rico? Mestre, faz a mesma pergunta. Bom mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele já sabia a resposta. Simples, observe os mandamentos, guarda o sábado, faz aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Moisés ordenou. Ele, eu faço isso aí desde pequeno. Aí Jesus falou para ele, uma coisa lhe falta. O texto diz que Jesus o amou e disse, só uma coisa lhe falta. Então, as pessoas querendo fazer um cumprimento de uma lei que agiria de alguma forma injusta, de certa forma, porque só uma mulher foi pega, o outro não foi, não faz com que a gente tenha méritos com Deus. Não faz com que a gente tenha méritos com Deus. Quando a gente cumpre a palavra de Deus, é para a gente viver bem nesta terra, para a gente viver bem. E não necessariamente para querer ganhar ponto com Deus. Parece que assim, a pessoa vive como se Deus estivesse com um caderninho ali. Estou anotando ali, ó. Fulano de tal, fulano de tal entregou uma oferta. Tá gordinho esse mês, hein? Caramba. Fulano de tal tá legalzão com a esposa. Fulano de tal ali não professor. Ih, fulano de tal pecou, anulou tudo isso aqui que ele fez de bom. Já era, vai ter que voltar. Não, gente. O nosso mérito com Deus não existe. Por mais que a gente veja Jesus, uma coisa que a gente tem que aprender com Jesus. Muitas vezes o elogio do outro, a gente fica atento com o elogio do outro. A gente não sabe qual é que é do outro. Então, às vezes, a gente tentar querer ter um mérito com Deus, um mérito que não é nosso, como tentar, como que eu posso dizer isso, não chama a atenção de Deus. Eu já falo real para vocês, irmão. Quer chamar a atenção de alguma divindade, faz macumba. Faz macumba que você chama a atenção da divindade. Mas você cumprir a palavra de Deus, você não chama a atenção de Deus. Muito pelo contrário, isso só prova que você quer andar com Ele. Isso só prova que você anda com Ele. E o melhor de tudo, cumprir a palavra de Deus faz com que você viva bem nesta terra. Então, não é o meu mérito religioso, não é o meu mérito que eu vou chamar a atenção de Deus, muito pelo contrário, é a graça e a misericórdia. Se a gente for ver ali adiante, lá no verso 8, verso 7, vai, de novo, olha que insistência. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E tornando a inclinar-se, continua a escrever no chão. Aí, ele não liga para o mérito. Verso 9. Mas ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, só o próprio Deus para chamar a pessoa na consciência, né? Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais.
Amém. Aquilo ali gerou uma discussão, se você ver os versículos adiante, com os fariseus. Qual que é você para falar, querer ser alívio? E aí, a gente sabe, a gente vai se atentar aqui, mas os fariseus começaram a querer discutir com Jesus. E se a gente prestar atenção no texto, quem de nós aqui não precisa de misericórdia? Meus irmãos, vocês precisaram de misericórdia essa semana? Pensa com vocês. Vocês precisaram de graça essa semana? Hoje, vocês precisaram de misericórdia? Precisaram de graça? Todos nós precisamos. Então, dentro de nós, muitas vezes, não adianta a gente querer ser um bom cumpridor da palavra, só que a gente não exerce o amor e a misericórdia. A gente cumpre a palavra para viver bem nesta terra. Simples. Você quer viver bem? A palavra de Deus diz, eu te proponho 2 caminhos. Escolhe o bem, diz a palavra do Senhor. Ele propõe um caminho para a gente. Ele propõe caminhos. Então eu só posso dizer, escolhe o bem. Escolhe o bem. E você vai viver bem nessa terra. Jesus, ele não está nem aí, irmãos, para méritos. Ele só vai virar para você, para mim, para qualquer um de nós e falar, olha, que bom que você só faz isso, então uma coisa lhe falta. E aí quando ele fala para você uma coisa lhe falta, é onde o teu calo aperta. Ele vai bem ali, onde o teu calo aperta. A gente tem que entender que diante de Deus a gente cumpre a palavra para nós, para que a gente possa viver bem nessa terra. A gente cumpre a palavra também para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente cumpre a palavra para que Deus seja honrado. Essa é a palavra que eu quero entregar, meus irmãos. Eu juro para vocês, eu fiquei orando a semana inteira. Eu falei assim, Senhor, então no 6º dia de campanha, eu não sei sobre que característica eu vou falar de Jesus. O Senhor me entregou essa palavra pela manhã. E eu pensei, realmente, às vezes, a gente quer andar a meio na nossa religiosidade, porque às vezes a gente quer impressionar o outro do corpo. E às vezes a gente quer até impressionar o próprio Deus. Mas a verdade é, quando a gente ama o próprio Deus, a gente ama o Senhor, a gente procura andar no caminho do Senhor. Procura. E o Senhor, Ele escrevendo com o seu dedo na terra, da mesma maneira que Deus escreveu nas tábuas da lei e entregou para Moisés, o Senhor com o seu dedo Ele escreve para que a gente, um novo mandamento nos dou, que amai-vos uns aos outros. Esse é um mandamento novo. Amar o outro não é fácil, gente. Não é fácil. Tem dias que a gente quer fulminar. Tem dias que no trabalho, às vezes a gente quer falar assim, Senhor, cai uma bigorna na cabeça daquela pessoa. Senhor. Tem dias que a gente está assim, sabe o desenho de perna longa? Saiu com a bigorna na cabeça. Tem dias que a gente está, Senhor, vai lá, destrói ele, família dele, até a 5ª geração dele, Senhor. Tem dias que a gente está assim. Mas o novo mandamento o Senhor nos entregou para a gente amar. Mas os caras falam, pastor, a palavra de Deus não disse para a gente orar pelos nossos inimigos? Isso? Então, eu orei para ele ser destruído. Eu falei, não é assim não, poxa. Não é assim não, moço. Como já diz o André Valadão, você não é crente não. Mas é isso, meus irmãos. Eu queria entregar essa palavra, ela foi bem curta, bem simples. A gente vai partir para a ceia agora. Só que antes, vamos ficar de pé, eu estou vendo que vocês estão cansados, vocês estão um pouco dispersos. Vamos fazer ginástica. Levanta as mãos. Estou vendo que vocês estão meio cansados, dispersos. Estica mesmo, o taisô, né? Fazer o taisô, né? Tipo, taisô. E começa a orar diante de Deus naquilo que essa palavra te revelou. Simples. Diego já está fazendo taisô já, né? Você toma agora, né? Está lá já fazendo taisô, levanta, faz um negócio, depois faz aquela voltinha de novo.